Vamos ver. Ah, já está aqui. Aonde? Site. Ah, ok. Isso aqui é meio que uma demonstração, né? É quase uma demonstração. Isso aqui é o seguinte. Até me perguntaram isso já. É bom vocês saberem, tá? Eu prometi para vocês que eu não ia mais colocar verdadeiro ou falso em prova, né? Mas é uma coisa importante vocês saberem, tá? Quando a gente tem um modelo, ele costuma ter uma a priori conjugada, tá? Costuma ter uma a priori conjugada. Mas ele pode ter mais de uma, certo? Mas não é comum. Agora, uma mesma a priori, ela pode ser conjugada a vários modelos. O que esse exercício aqui está mostrando? É o 1 e o 2, né? Aqui está como exercício e exercício, está sem número. Mas o que ele está dizendo é que se você colocar uma a priori degenerada, tá? Ela sempre vai ser conjugada, em qualquer modelo que você esteja. Ou seja, se você colocar uma a priori degenerada, a posteriori é degenerada. Então, é da mesma família. Certo? Mas é uma a priori meio inútil. É como se você dissesse que o θ ele... Só um parêntese. Você está falando dos dois ou só de um deles? Você fez algum deles? Eu não sei fazer nenhum deles, em princípio. Tá. Então é o seguinte, vamos falar desse primeiro aqui. Tá? Outro quadro que é mais fácil. Ao invés E de eu já estou me perguntando assim, priori degenerada, de onde ele tirou essa informação ali do texto? Tá, vamos lá. Você sabe o que é uma distribuição degenerada? Você mostrou ela pra gente na semana passada, né? Por exemplo, tá? Toda constante é uma variável aleatória que não varia. Tá? Vamos matar outro Papai Noel, né? Toda constante é uma variável que não varia. Então, por exemplo, o número 5, tá? É como se fosse uma variável aleatória que assume o valor 5 com probabilidade 1 e todos os outros valores dos reais com probabilidade 0. Ok? Isso é como se fosse uma variável aleatória. Então, o que esse exemplo aí, esse exercício está falando? O primeiro que está ali está dizendo o seguinte: quando você atribui probabilidade 0, vamos ler como ele está dizendo ali, ó. Mostre que se um determinado subconjunto de valores de θ possui probabilidade 0 de ocorrência a priori, então o mesmo ocorrerá a posteriori, tá? Por exemplo, vamos imaginar que você tem um modelo, então x dado θ é alguma coisa. Vou chamar aqui de, sei lá, vou chamar de f aqui. É uma família qualquer. Pode ser a Poisson, pode ser a Gama, pode imaginar o que você quiser, tá? Se quiser fazer um paralelo para a mente ficar preparada aqui, você pode pensar assim: x dado θ é uma exponencial θ. Tá? Vamos fazer assim. Em azul é o teórico e vermelho é o aplicado. Tá? Então, vamos botar assim. E vamos botar em azul assim. Ok? Aí vamos imaginar que, a priori, você faz o seguinte. Você diz que θ aliás, eu nem vou botar assim, eu vou colocar direto a densidade. Você coloca que P de θ, tá? Ela é igual a alguma função qualquer, ela é uma função, mas é certo que o θ ele só está definido, por exemplo, num intervalo AB. Tá? Então, é como se fosse assim. Ó. Deixa eu só fazer uma coisa, botar um espaço aqui. P de θ é maior do que 0 para θ pertencente a um intervalo AB e ela é 0 e 0 caso contrário. Ou seja, eu não estou dizendo a cara da minha densidade. Tá? Então, vamos pegar um exemplo disso agora em vermelho. Vamos botar aqui em vermelho. Por exemplo, eu posso colocar aqui a minha P de θ, tá? Sei lá,
Vamos imaginar aqui uma distribuição no intervalo AB. Vamos pensar que ela é uma exponencial 1. Tá? Então, isso aqui vai ser ESP de menos θ para θ maior do que 0. Ok? Então, quem é o meu intervalo AB aqui no vermelhinho? É o intervalo de 0 a mais infinito. De 0 a mais infinito, a minha a priori tem esse valor ESP de menos θ. De menos infinito a 0, ela é 0. Certo? Então, vamos colocar aqui assim, 0, caso contrário. Ok? Está entendendo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você definiu a priori que o θ só pode estar nesse intervalo, ele tem probabilidade 0, né, de estar fora desse intervalo, então, quando você chegar na posteriori, você vai chegar na mesma conclusão. Então, vamos lá. Vamos fazer o genérico primeiro. P de θ dado x. Isso daqui é proporcional a P de x dado θ, certo? Vezes P de θ. Só que o que vai acontecer aqui? No momento que você colocou o P de θ, você colocou uma expressão aqui que exige, porque a gente está olhando aqui, ó, a P de θ só é maior do que 0 quando θ está no intervalo AB. Então, é como se aqui tivesse uma indicadora. Peraí. Uma indicadora de θ aqui no intervalo AB, certo? Ela vai acabar aparecendo de alguma forma. Só que é o seguinte, eu vou colocar aqui assim. Vamos imaginar que eu já substituí, tá? Ou seja, eu peguei a minha P de θ, que é alguma função de θ, eu não sei o que é, alguma expressão lá, mas eu sei que tem a indicadora. Então, vai ficar alguma coisa assim, ó. Alguma coisa que depende de θ, um kernel aqui, porque o restante foi para constante, vai ficar alguma coisa função de θ, e vai aparecer uma indicadora aqui, ó. Então, obrigatoriamente, a minha posteriori nunca vai assumir um valor positivo, diferente de 0, fora desse intervalo aqui, ó. Certo? Tá entendendo? O que acontece aqui? Só dessa expressão aqui, eu posso dizer que a minha P de θ, dado x, ela é maior do que 0, se somente se θ. Aliás, eu não posso garantir aqui o se somente se, porque eu não fiz a conta. Mas eu posso dizer se. Se θ não, melhor. Vamos botar aqui. Ela vai ser 0 se θ não pertencer ao intervalo AB. Entendeu? Mais ou menos o que foi feito aqui. Não interessa o que você colocar aqui, não interessa o kernel que entrar aqui, só porque essa a priori tinha como indicadora que o θ estava entre A e B, essa indicadora aqui vai fazer com que a minha posteriori também seja 0 fora desse intervalo e 1 nesse intervalo. Então, se eu colocar um θ aqui na minha posteriori, aplicar num θ que não está nesse intervalo AB, ela vai zerar. Certo? É aquela ideia que eu disse para vocês que quando você atribui probabilidade 0 para alguma coisa a priori, ela sempre vai ser 0, a posteriori também. Entendeu, mais ou menos? Se eu fosse fazer em vermelho aqui, né? Sim, essa parte eu entendi. Tá, eu tinha feito uma exponencial θ e uma a priori exponencial 1, né? Então, se eu fosse fazer aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou botar em vermelho, né? Seria P de θ dado x seria proporcional a uma exponencial θ, que é ESP, θ, ESP de menos θx, vezes a minha a priori, que é ESP de menos θ, mas eu tenho que lembrar que tem a indicadora, né? Ou eu escrevo assim, vírgula, θ maior do que 0, ou eu escrevo
indicadora de θ de 0 a mais infinito. Então, obrigatoriamente, a única maneira dessa densidade dar diferente de 0 é se o θ estiver nesse intervalo aqui. Se o θ não estiver nesse intervalo, ela sempre vai zerar. Tá? Então, isso aqui, nesse caso aqui, vai ficar, né? θ, ESP de menos θ que multiplica x mais 1, indicadora de θ de 0 a mais infinito. E aí, daqui, a gente vai concluir que isso aqui é uma gama 2x mais 1. Certo? Tudo bem aqui? Tudo bem. Bem, Mas aqui ficou dessa forma. O que ia acontecer se eu colocasse uma priori aqui? Ó, aqui eu coloquei essa priori exponencial. Mas se eu tivesse colocado uma priori do tipo assim, θ está entre 1 e 2 uniforme. Imagina eu fazer isso. P de θ é uma uniforme de 1 a 2. Tá? Isso aqui ia ser P de θ igual a 1 para θ entre 1 e 2. O que ia acontecer aqui? Aqui ia ficar uma constante e aqui ia ficar a indicadora de 1 a 2. Então, quando eu chegasse aqui no final, tá? Eu não... Vamos ver o que aconteceria. Só para vocês verem, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui. Acho que isso é importante deixar bem claro. Então, vamos botar aqui assim. X dado θ é exponencial θ, e eu coloco que o θ é uma uniforme, vamos facilitar a vida, uma uniforme 0,1. Imaginaram isso aqui? Uma exponencial que eu já sei que o θ está entre 0 e 1. É a minha priori. O que aquele exercício está dizendo? Que o θ a posteriori não tem como assumir valores fora do intervalo 0, 1. Vamos ver se isso é verdade. Quem é P de θ dado x? Isso é proporcional a θ, ESP de menos θx, vezes 1, vezes indicadora de θ no intervalo 0, 1. Certo? Aí, esse é o perigo de você olhar para o kernel e pensar, é uma gama. Não, isso não é uma gama. Tá? Por que isso não é uma gama? Porque a gama, o θ está nesse intervalo. Se você chegar nisso aqui, ó, como é que você me entregaria essa questão se você chegasse nisso aqui? Ó? Como é que você ia fazer? Cheguei nisso aqui. E eu estou pedindo para você a densidade. Eu quero a densidade de θ dado x. Não é gama, não é exponencial, porque o intervalo está no intervalo 0, 1. Não é beta, isso aqui não tem cara de beta. O que você tem que fazer? Pareto. Aí você... Oi? Pareto. Pareto? Era Nem a Pareto. Nem a Pareto é. Okay. Porque a Pareto é para o θ maior que um determinado valor, né? Vai para infinito. Isso aqui, você vai lembrar de probabilidade 1. Você tem um kernel, só está faltando a constante. Como é que se encontra a constante que está faltando de uma densidade? Integra. Então, o que você vai fazer? Você vai integrar θ, S de menos θx de θ de 0 a 1. E aí você pode colocar um K aqui na frente, tá? E lembrar que isso tem que dar 1, certo? Outra forma de pensar é mais simples. Nem faz essa igualdade aqui, tira esse K da história, simplesmente integra esse negócio. Você vai chegar em alguma coisa, certo? Você vai chegar aqui num número. Esse número que você vai chegar é o inverso do número que entra aqui na frente. Todo mundo entendeu isso? Uhum. Porque é como se tivesse um K aqui e um 1 aqui. Então, se você jogar o K para cá, vai ficar 1 sobre K. Certo? Mas como eu avacalhei aqui o quadro, vamos dar uma limpada aqui para não ficar registrado isso. Ponto é, isso daqui é 1 sobre a constante que está faltando. Ok? Como é que faz essa integral aqui? Por partes. Tá? Essa daqui é por partes.
porque não está de 0 a mais infinito. Então, ela é por partes. Seria chatinha de fazer, mas é assim que faria. Ok? Mas a lição aqui é a seguinte. Se a priori o θ estava no intervalo 0,1, a posteriori ele vai estar no intervalo 0,1. Ok? Todo mundo entendeu? Então, Agora, vamos para o segundo. Mostre que se um determinado valor de θ possui probabilidade igual a 1 de ocorrência a priori, então o mesmo acontecerá a posteriori. Essa é essa conjugada degenerada que eu falei, que só serve para fins teóricos, né? Mas é como se fosse isso daqui, ó. Vamos fazer o mesmo exemplo. X dado θ. Eu vou colocar um modelo, tá? E depois é só substituir esse modelo por F, por G. Não, desculpa, por P, tá? Mas eu vou colocar aqui uma distribuição para o exemplo ficar mais interessante. Vamos imaginar que, de novo, eu tenho uma exponencial θ, só que agora eu faço o seguinte, eu digo que a probabilidade do θ ser igual a... Vamos escolher um número qualquer aí, 7. A probabilidade do θ ser 7 é 1. Essa é a minha a priori. Tipo assim, tem inferência para ser feita aqui? A priori, eu tenho certeza que o θ é 7. O que vai acontecer a posteriori? Eu vou ter certeza que o θ é 7. Ok? Então, vamos ver o que acontece aqui. Né? Se você tem isso aqui, como é que você escreve a função θ que é discreto ou contínuo? Esse θ aqui é discreto ou contínuo? Ele é discreto, ele só assume um valor. É um negócio meio bizarro, né? Porque para ser uma distribuição discreta lá em probabilidade, tinha que assumir 2 valores, pelo menos. Mas aqui, ele assume um valor só. Não importa, é discreto. Então, quem é a função de probabilidade de θ? Ela é 1 para θ igual a 7 e 0 caso contrário. Essa é a função de probabilidade de θ. Tá? Extremamente bizarra, né? Ou seja, uma outra maneira de escrever essa função de probabilidade. P de θ é igual à indicadora de θ no conjunto que só tem o elemento 7. Ok? Vamos utilizar essa expressão aqui para chegar na posteriori. Então, como é que vai ser a posteriori? P de θ dado x é proporcional à verossimilhança, que é uma exponencial, θ esp de menos θ x, né? Só que lembrando, né? Essa daqui tem uma indicadora de θ de 0 a mais infinito, vezes a outra indicadora, né? A indicadora de θ indo. Na verdade, indo não, né? Sendo igual a 7. Ok? O que vai acontecer aqui? Essa indicadora aqui, a interseção dessas duas, dá essa daqui, né? Só que a interseção dessa indicadora aqui, tá? Com essa expressão aqui, ó, o θ só pode assumir um valor agora. O θ só pode ser 7. Então, essa expressão toda aqui só tem sentido quando ela vale exatamente 7. Todo mundo concorda? 7 esp de menos 7x. Tá claro para todo mundo? A interseção disso aqui com isso daqui. Se o θ é 7, então esse cara é 7, esse cara é 7, e isso daqui, o x é uma constante, olha só, está depois da barra. Tudo que é depois da barra é conhecido, é uma constante. Então, essa expressão inteira aqui é uma constante. Porque ela vale 7, é de menos 7x. Essa indicadora aqui é irrelevante, junto dessa aqui. Isso aqui fica simplesmente uma constante. Fica uma constante, então vou botar 1, vezes a indicadora de θ 7. Só existe uma distribuição que tem essa função de probabilidade aqui. Que distribuição é essa?
Exatamente. Essa aqui. Certo? Então, como é que você faz a demonstração disso sem escolher a exponencial e sem colocar esse caso que eu acabei de fazer? Você tem que fazer o genérico, né? O genérico seria você colocar como priori, fazer assim, ó. P de θ é igual a indicadora de θ num conjunto θ0. Onde, né, o que isso aqui significa? Significa que a probabilidade do θ assumir o valor θ0 é igual a 1. E aí você faz isso aqui, como sendo o seu modelo, e essa daqui, ó, a mesma coisa, ao invés de escrever θ esp de menos θx, você escreve só P de x dado θ. P de x dado θ. E aí a demonstração está feita. Entenderam? Sim. Sim. Mas, de novo, qual é a graça desse exercício? É mostrar que se você colocar uma a priori degenerada, a posteriori será degenerada. Então, a família das degeneradas é conjugada a qualquer modelo, porque você sempre vai chegar numa degenerada como posteriori. Tá? Qual é a utilidade prática disso? Nenhuma. Você não vai fazer inferência se você já tiver certeza sobre os seus parâmetros. Ok? Mas era isso que era para fazer nesses dois exercícios aqui. Ó. Ok? Obrigada, Gustavo. Ok. Mais perguntas? Nenhuma? Sabem tudo já? A Vivian falou alguma coisa aí no chat. Ah, agora que eu estou vendo. Se eu não souber especificar os parâmetros de um kernel, só a distribuição tem problema? Tem. Tem problema, tá? Porque o que acontece? Se você falar para mim só a família, você está me dando metade da resposta, tá? Se eu falar assim, qual é a posteriori? Você fala, é uma gama. Eu vou te dar certo, assim, meio certo, porque eu percebi que você identificou o kernel, mas você precisa saber os parâmetros. Se você não souber os parâmetros, você não vai conseguir calcular nenhuma probabilidade, tá? Lembrando, eu não espero mais, no passado a gente fazia muito isso, de cobrar de vocês que decorassem as distribuições, né? Eu sou de uma época onde a gente decorava as densidades todas, porque isso tinha uma utilidade muito grande. Hoje em dia, não tem mais sentido isso. Você vai poder fazer a prova, e eu vou colocar na prova, lá embaixo, eu devo colocar as densidades que estão envolvidas na prova, tá? Para você não precisar sair atrás procurando. Ok? Mas se por acaso você quiser saber uma densidade específica, não vejo nenhum problema de você consultar, tá? Para você procurar. Então, não vai ser por falta de assim, não conseguir identificar, você não tem que decorar, mas precisa identificar para mim cada um dos parâmetros, ok? Isso é essencial. Tudo bem? Respondido? Então, tá bom. Mais perguntas? Não? Tá tudo tranquilo ou vocês não olharam ainda, né? Eu prefiro não produzir provas contra mim. Eu não vou usar esses comentários na minha priori para avaliá-los, tá? Eu ainda não fiz todos os exercícios do livro, mas os seus exemplos e a lista tá tranquilo sim. Tá bom. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu comentei muito por alto. Cadê? Aula 3B. Tem algum lugar aqui a minha aula 3B, gente. Deixa eu achar aqui. Onde está minha aula 3B? Aqui. Vamos relembrar algumas coisas. Por exemplo, eu falei de Dirichlet, tá? Dirichlet pode cair na prova? Pode cair na prova, tá? Precisa decorar a densidade da Dirichlet? Não, não precisa decorar a densidade da Dirichlet, tá? E eu não me importo que vocês olhem os slides, inclusive, tá? Então, você pode olhar para cá para relembrar, ok? Para tentar fazer alguma questão que eu coloque que envolva Dirichlet ou multinomial, tá? Também no quadro, eu coloquei lá como é que era Dirichlet, coloquei como é que era multinomial, então é importante vocês darem uma olhada nisso também. O caso normal, né? O
caso normal, essa expressão aqui, né? Entender o que significa isso daqui, porque eu posso pedir para vocês uma posteriori que envolve a normal, tá? E aí vocês tendo a intuição da coisa, vocês têm uma chance menor de errar, né? Pensando naquela ideia da informação, né? Precisão de priori, a informação dos dados, uma média ponderada disso, esse tipo de coisa. Eu fiz no quadro um resumo um dia para esse tipo de raciocínio, tá? É importante vocês saberem também, no caso da normal. Uma outra coisa sobre a normal, né? Isso aqui, ó, eu queria que vocês já tivessem na cabeça isso aqui, ó, ajuda muito vocês, tá? Não é decorar, mas é saber, né? Do tipo assim, apareceu uma Poisson, qual é a conjugada da Poisson que você vai fazer? O que vem na mente? Gama, tá? Da binomial, você quer o parâmetro π, qual seria uma conjugada, tá? É uma distribuição que varia no intervalo 0,1, a beta, tá? A exponencial, se você tiver exponencial θ, a própria exponencial pode ser conjugada de θ? Não, é a gama. Não, lembre, a exponencial, né, não vai dar certo. Se você colocar uma exponencial como priori, você não vai chegar numa exponencial como posteriori, você vai chegar numa gama como posteriori, tá? Outra coisa, quando você tem uma normal com a média conhecida, né? Lembrar daquela relação que tem de gama inversa com a gama. Se você colocar a priori para precisão, né, o que vai acontecer? Você tem que lembrar da normal, né? Vamos colocar aqui. Lembrar da cara da normal, né? Quando você escreve uma densidade da normal, você sabe que vai aparecer um σ2 lá embaixo. Tem uma raiz, né? Mas, enfim, tem um σ2 elevado a meio lá embaixo. E depois tem um ESP e tem um σ2 embaixo também. Certo? Então, se você colocar uma priori gama para o σ2, vai dar ruim. Por quê? Porque o σ2 está embaixo. O σ2 está embaixo. Você queria que ele estivesse em cima. Certo? Então, o que você vai fazer? Se você quiser colocar a priori para σ2, você vai colocar qual a priori? Gama inversa, porque a gama inversa permite que tenha um σ2 embaixo aqui e permite que tenha, σ2 não, né, que tenha o argumento, a variável de interesse esteja embaixo aqui e que esteja embaixo aqui. Se você utilizar precisão, o que vai acontecer? Se você colocar a precisão, não vai ser assim. A precisão vai aparecer em cima, vai aparecer aqui em cima e vai aparecer aqui também. Então, ela já está em cima. Então, qual é a priori que combina com a precisão? Gama, tá? Como é que faz para encontrar gama inversa e gama? Se você tem uma, como é que eu faço para encontrar outra? Dá uma relembrada de probabilidade 1, aquele negocinho que eu falei lá. Se você tem y é igual a g de x, como que se encontra a distribuição de y? Né? Você primeiro escreve x como função de y. Depois você deriva x com relação a y. Na verdade, você deriva essa g, né? Você vai derivar essa expressão com relação a y. E aí, depois, o que você obtém? Você vai obter a sua densidade de y, que vai ser a densidade de x aplicada justamente no x escrito como função de y, vezes o módulo dessa derivada aí. Certo? Lembrar disso daqui. Isso ajuda. Não lembro de uma distribuição. Eu cheguei numa distribuição e eu era para ter chegado em outra. Você pode fazer uma transformação nela para tentar encontrar a distribuição de interesse. Tá? O que mais que a gente falou nesse curso aqui? Outra coisa. A matéria tem coisas que podem acabar misturando. Tá? Então, assim, como é que você encontra uma preditiva, se precisar? Como é que encontra uma preditiva? Né? Se você tem assim, né, x dado θ, isso aqui é modelo. Isso daqui é priori, né, quando você pensa na distribuição. Né? Quando você pensa na de x, é preditiva.
Quando você pensa em θ dado x, é posteriori. E quando você pensa num novo x, né, que pode ser um y, enfim, mas um novo x dado o x observado, isso é preditiva a posteriori. Ok? O que tem que lembrar daqui? Para obter essa expressão aqui, não integra. Certo? Para obter a preditiva e a preditiva a posteriori, você integra. Lembrando, integra ou soma. Eu estou falando aqui integrar no sentido mais amplo da palavra. Se a distribuição envolvida é discreta, você vai fazer um somatório, tá? Mas é mais ou menos essa a ideia que está aqui para se encontrar preditivas e para se encontrar posteriori. Existe alguma situação que você vai ter que integrar para achar a posteriori? Existe. Quando que vai acontecer isso? Você está lá e vai fazer a sua posteriori. Tá? Você já tem uma amostra e aí você chega num kernel. Certo? Mas você chega num kernel desconhecido. O que você faz se você chegar num kernel desconhecido? Integra. Você vai integrar o kernel desconhecido e o que der de resultado é o inverso da constante que está aqui. Certo? Por isso, não esqueçam jamais, tá? A variação. Nunca esqueçam. Quando você for escrever a expressão aqui, sempre coloca a variação. Por quê? Porque eu posso colocar uma priori que quando você combinar com a verossimilhança, vai parecer o kernel de uma gama e não é uma gama. Vai parecer o kernel de uma exponencial e não é uma exponencial. Vai parecer o kernel de uma normal e não é uma normal. Tá? E isso não é pegadinha, eu já estou avisando desde agora. Tá? Isso pode acontecer e é muito comum, depende da priori que você usa. Ok? Ok. Então, assim, outra coisa também. Se a priori θ é discreto, a posteriori ele não tem como virar contínuo, ele vai ser discreto também. Certo? Então, por exemplo, né, a gente fez alguns casos assim em lista, né? Você pode ter assim, ó, x dado lambda tem distribuição Poisson lambda. E a priori do lambda é a seguinte, probabilidade do lambda ser igual a 2 é igual à probabilidade do lambda ser igual a 4, que é igual a meio. Isso é uma priori, tá? Discreta. Ela está dizendo que o lambda só assume 2 valores possíveis, tá? Então, assim, se você fosse estimar o lambda aqui, e só tem 2 valores possíveis para ele, tá? Você vai ter que escrever essa distribuição aqui de alguma forma. Você vai ter que calcular. A posteriori vai ser o seguinte, a priori o lambda podia ser 2 e 4, certo? Então, a posteriori ele pode ser 2 e 4. Então, você vai ter a seguinte posteriori. Você vai ter, você vai calcular probabilidade de lambda igual a 2, dado x igual ao x que deu lá, e vai calcular a probabilidade de lambda igual a 4, dado o x que deu lá. E tem que lembrar que a soma desses dois caras dá 1. Ok? Mas a lição aqui que eu estou dizendo é, se a priori ele assumia 2 valores, a posteriori ele vai assumir 2 valores. Se você tentar ir por esse caminho aqui, assim, ó, P de lambda dado x é proporcional a P de x dado lambda vezes P de lambda. Dá para fazer assim? Dá, mas tem grande chance de você se perder aqui no meio
que você vai ter que escrever esse cara aqui como algo discreto. Tá? Como é que você escreve esse cara como algo discreto? Vou botar aqui em vermelho. Você teria que colocar sendo meio indicadora de lambda no 2 mais meio indicadora de lambda no 4. Ou seja, se lambda é 2, a probabilidade é meio. Se lambda é 4, a probabilidade é meio. Essa é a maneira de escrever a P de lambda. Mas eu não recomendo que você faça dessa forma aqui, tá? Eu recomendo que você faça dessa forma aqui, ó. Opa, cadê minha caneta vermelha? Aqui. Ok? TED Student. Vocês têm medo ainda da TED Student? Não, eu só não achei aquele exercício. Você falou que a gente caiu na dele. Mas enfim, depois eu me acho. Peraí. Eu tinha deixado... Não. Eu tinha deixado isso aqui para vocês fazerem. Vocês querem que eu faça isso? Sim, eu Por favor. Você tinha feito uma T e eu não tinha achado. Mas só para eu saber, alguém chegou a mexer para mostrar que isso aqui é uma T? Nesse exemplo da normal gama, que alguém chegou a fazer? Não? Ninguém? Vocês querem que eu faça? Eu esqueci que você tinha mandado a gente fazer. Eu achei que você disse que a gente já tinha feito. Então eu fiquei procurando. É isso que eu tô falando que eu não achei. Não, eu tinha feito uma parecida com essa, que caía numa T também, mas não era exatamente a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo, mas não era a mesma questão. É, confuso. Eu posso fazer essa questão, deve levar, sei lá, acho que uns 15 ou 20 minutos, mas posso fazer outras coisas também. Alguém... Matéria nova, não. Eu posso falar de matéria nova também. Tem uma coisinha que eu queria falar. Eu sou contra isso daí. Ô, professor, uma pergunta aqui rapidinho. Você tem como colocar essa aula hoje no YouTube? Se eu vou fazer o quê? Você tem como colocar a aula hoje no YouTube? A aula de hoje. Eu não tenho certeza se ela entra hoje, porque leva algumas horas para processar, tá? Porque primeiro eu faço o upload, e isso leva, sei lá, depois que ele processa, precisa de, às vezes, 1 hora, 2 horas. E aí, depois disso, eu faço a minha edição, que por menor que seja, se eu tirar um pedacinho, às vezes leva 4, 5 horas para fazer. Se eu tiver acordado às 4 da manhã, talvez eu coloque, tá? Mas se não, eu coloco amanhã de manhã. Tá bom? Tá bom. Eu posso colocar, de repente, o quadro de hoje, já lá, que eu estou colocando Vou sempre ficar ao final. esperando até 4 horas da manhã, atualizando assim, ó. Não, melhor esperar notificar, né? Vocês recebem notificação, quem segue o canal ou não? Não sei Eu se tinha esquecido dessa possibilidade. Acho que a gente pode marcar para avisar sim. Então, sininho. Os youtubers, né? Pedir lá para ativar o sininho, dar um like. Já... Dá um like no vídeo, é um negócio que eu nunca faço. Pô, tem que dar uma moral. Por todos os youtubers. Eu vi hoje que você já tem 100 e tantos inscritos. Tá muito youtuber. Tem até aquelas plaquinhas lá do YouTube daqui a pouco. Não, ganhei de 100, na verdade. Mas é pouco ainda. Tem muitos fãs. Dúvidas? Não tenho dúvidas. Vocês não têm? Vocês preferem alguma coisa genérica ou faço esse negócio da T ou não? Que assim, vocês não devem ter medo da T, entendeu? Eu acho que às vezes é bom fazer só para vocês verem que não é tão feio quanto parece. Mas é só por isso. É feio, só não sei porque eu não tô achando. Pessoal, se não for atrapalhar ninguém, por gentileza, eu gostaria. Tá. Eu fazer, mas consegui desenvolver muito. Beleza, então eu vou fazer. A Vivian também pediu. Eu vou fazer. Tava na lista 1. Olha só. Com essas informações que a gente tem aqui, tá? Isso aqui sempre vai ser verdade. Sempre que você tiver uma distribuição, vou colocar aqui agora no quadro
o seguinte, agora, é que isso aqui é uma coisa de probabilidade que a gente acaba não dando em probabilidade 2, porque a gente evita falar da T de student lá em probabilidade 2, porque ela é um pouquinho feia de se trabalhar, tá? Mas isso aqui é verdade. Eu vou colocar primeiro com letras lá de probabilidade e depois eu vou transformar isso aqui para o nosso dia a dia aqui, tá? Se você tem uma distribuição de x dado y, tá? Que seja normal, com alguma média, você pode botar a média que for, mas a variância depender de y, ou seja, tenha aqui na história alguma constante, mas que tenha o y como sendo a precisão, certo? Se você fizer isso aqui, se o y da normal for exatamente a precisão, tá? E você colocar uma distribuição para o y sendo uma gama, pode ser qualquer parâmetro aqui, uma gama AB. Nesse cenário aqui, sempre, vamos botar aqui embaixo, sempre, a distribuição conjunta de x e y vai ser normal gama. A conjunta é uma distribuição bivariada. E a distribuição de x, percebam que nós não temos a distribuição de x aqui. Nós temos a distribuição de x dado y. Mas se a pessoa não te der o y, você não sabe quem é o x. Certo? Sem o y, o x não é normal. Então, se você fizer a conta, você prova que o x tem distribuição t. Isso é um resultado de probabilidade. Tá? Então, o que acontece? A gente está num problema aqui de inferência bayesiana, em que a gente tem dois parâmetros. A gente tem θ e a gente tem a precisão. Poderia ser o sigma2. Vamos imaginar que eu tenho dados, né, x, que tem média θ e precisão φ. Eu tenho esse vetor aqui. Dois parâmetros. Eu preciso colocar uma priori para eles. Qual priori que eu vou colocar? Ninguém vai pensar numa normal gama de cabeça. O que as pessoas vão pensar? As pessoas vão construir aquela priori que está ali. A gente sabe que se você construir essa priori aqui, ó, θ dado φ, como sendo uma normal com média μ0, e aí aqui você bota uma precisão que seja assim, ó, C0, uma constante, vezes o φ elevado a menos 1. Ou seja, esse φ aqui é a variância do θ, e esse φ aqui é a precisão do θ, vezes aqui uma constantezinha, né? A precisão dele. Se você fizer isso daqui, e ao mesmo tempo definir que o φ é uma gama alfa 0, beta 0, que é exatamente o que está aqui, ó, no slide, ó, tá? Automaticamente, você vai ter que essa priori que você não sabia definir, você definiu de uma forma hierárquica, em dois estágios, certo? Você colocou a distribuição conjunta, mas não distribuições independentes, uma para o θ e uma para o φ. Você colocou uma distribuição conjunta para eles, dada por aquelas duas ali. Então, o produto das duas vai automaticamente se transformar numa normal, gama, μ0, C0, alfa 0 e beta 0, de 4 parâmetros. Certo? E como consequência dessa construção aqui, por causa disso aqui, ó, que eu comentei com vocês, quando você constrói desse jeito aqui, ó, você consegue um resultado para a marginal de x. Quem é a marginal de x? É uma t. Então, você consegue aqui, se alguém perguntasse para você assim, tá bom, você construiu uma priori, mas em dois estágios. Você construiu a priori de φ, mas a de θ, você só conseguiu construir ela, você criou ela, fingindo que você conhecia o φ. Né? Você fez uma coisa aqui conjunta. Se você não conhecesse o φ, o que dá isso aqui? Então, a conclusão que a gente tem aqui é que o θ, independente de qualquer coisa, independentemente de φ, vai ter uma distribuição t, certo? Mas por que isso aqui não vai aparecer lá em probabilidade 1?
em probabilidade 2, por exemplo? Porque não é a T padrão, tá? É uma T feia. Que T é essa? É a T 2 alfa 0, mi 0, beta 0 sobre alfa 0, C 0, tá? Que cai aqui no 2 alfa 0 graus de liberdade. Ela não é centrada no zero. Aonde que ela é centrada? No mi 0. E ela tem ainda uma escala, ela não é como a T, a variabilidade dela, tem uma variabilidade diferente. Qual é a variabilidade dela? A escala. Beta 0 sobre alfa 0, C 0. Então, beta 0, alfa 0, C 0. Isso aqui é só relembrando a ideia da priori normal gama. Tá? Agora vamos para o exercício, né? Como que eu mostro isso aqui? Eu vou precisar identificar um kernel. Então, já tem no slide aqui, ó, 3 maneiras de você procurar o kernel de uma T de student, tá? Mas essa daqui é a forma que eu recomendo que vocês olhem, tá? A gente vai tentar chegar nessa expressão aqui, ó. A T que você aprendeu na estatística até hoje, na graduação, provavelmente tinha locação 0, porque era uma T padrão, então aqui era só θ ao quadrado, e a escala era 1. Certo? Então, o kernel da T que você aprendeu até o momento é uma T onde locação é 0 e escala é 1. Você agora precisa fazer uma que não é assim, ela não é centrada. Tá? Não é centrada em 0, ela tem um deslocamento. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. Como que a gente faz isso? Deixa eu ver aqui a hora. Tá. Então, eu quero encontrar a distribuição de θ, a densidade de θ. Θ é contínuo. Todo mundo concorda? Θ é contínuo? Olhem só, eu sei que θ dado φ é uma normal. Tá? Tudo bem, eu sei o φ, ele é uma normal. Se eu não soubesse o φ, tá? Também eu não sei a distribuição do θ, mas com certeza ele deve ser algo contínuo. Porque sabendo o φ, ele varia nos reais. Porque a normal está definida nos reais. Então, o θ é qualquer número da reta, sabendo o φ ou não sabendo o φ. Então, eu já sei que essa minha distribuição aqui, a minha densidade de θ, vai variar na reta toda. Certo? Pode até variar menos, se aparecer uma indicadora no meio, mas com certeza, a princípio, eu não posso dizer nada. Esse meu θ aqui parece que vai variar na reta toda. Tá? Vamos lá. Então, isso daqui vai ser igual, tá? Aliás, eu até vou facilitar a minha vida aqui e vou meter um proporcional. Ah, isso aqui é importante. Só um parênteses aqui. Eu tinha feito um resuminho. Vamos completar o resuminho. Eu botei aqui, né? Aonde que o proporcional é essencial aqui? Tá? A ideia do proporcional é essencial quando você calcula a posteriori. Quando você calcula a preditiva, ele dá uma leve ajuda. Tá? Então, não é tão necessário assim, dá uma leve ajuda. Eu vou fazer agora de um jeito aqui que eu vou usar o proporcional. Por que eu vou usar o proporcional? Porque eu nem conheço as constantes da T, de verdade, eu não sei as constantes da T. Tá? Então, eu vou colocar aqui proporcional e vou tentar chegar nisso aqui, ó, numa cara como essa daqui. Certo? Então, vamos lá. Proporcional. Eu tenho que escrever isso aqui é uma marginal, P de θ. É a marginal de P de θ e φ. Só que eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que integrar isso aqui de φ. Tá? O meu φ é uma gama. Então, ele varia de 0 a mais infinito. Tudo bem? Então, vamos lá. E isso daqui é proporcional à integral de 0 a mais infinito de P de θ dado φ, P de φ, de φ. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo. Tá bom. Vou pegar essa amostra, então, que eu não estou vendo aqui se alguém escreveu alguma coisa, então tá bom. Vamos lá. Quem é P de θ dado φ? É uma normal com média μ0 e precisão C0 φ. Então, vamos escrever. Como é que é a cara dela?
Isso aqui é integral de 0 a mais infinito. Aí, fora da minha integral, né? Fora do exponencial, eu tenho 1 sobre raiz de 2π vezes a precisão, tá? Como é que vai ficar, então, em cima lá? Vai ficar C0 φ elevado a meio. Todo mundo concorda? Depois vai vir o exponencial. Tudo bem? Na normal? Que normal é essa que eu estou pegando? É essa daqui, ó. Essa normal aqui, ó. Tá? Que tem essa variância aqui, ó. A variância é 1 sobre C0 φ. Então, 1 sobre C0 φ como variância, né? Se você colocar isso embaixo, é a mesma coisa que colocar C0 φ em cima. Mas isso fica... Oi? Pergunta boba. A gente tem a conjunta. Por que a gente não usa ela? Por que não pega a conjunta? É, normal gama. Poderia ter pego. Você poderia ter pego, você fala aqui, ó. Ter feito aqui, colocado direto a normal gama. Isso. É, nesse É, caso. mesma coisa. Se você já está acostumada com a normal gama, ok, mas eu só consigo olhar para a normal gama como esse produto aqui, na minha mente, tá? Tá. Mas se para você está tranquilo, não tem nenhum problema. Ela é o produto, tá? Ela foi criada como produto das duas, tá? Tá bom. Ok? Vai dar no mesmo. Um parêntese aqui. Vocês estão vendo que esse C0 é uma constante que não depende... Vamos olhar aqui, ó. Esse C0, ele não depende de φ, né? Então, ele pode sair da integral, concordam? Esse C0 aqui, ele pode sair da integral porque ele não está sendo integrado, só quem está sendo integrado é φ. E ele pode ir para constante, esse C0? Pode. Uma coisa é sair da integral, outra coisa é sair da expressão toda e ir para constante. A minha distribuição aqui, ó, a minha densidade, é uma função de θ. Então, tudo que não for θ é constante. Então, esse C0 aqui, ó, ele já vai sumir. Tá? O próximo passo aqui eu vou tirar ele. Ok? Só deixei aqui para vocês lembrarem de onde ele veio. Bom, depois vai vir ESP de menos. Era para ser 1 sobre 2 vezes a variância. Então, vai ficar precisão, que é C0 φ, sobre 2. Certo? E aí depois vai vir, o que tem na normal? A variável menos a média ao quadrado. Lembrando que a variável aqui é θ, né? Parece que não vai colocar um x aqui, né? Não é x. A gente está olhando aqui, ó, distribuição de θ dado φ é uma normal. Então, lá dentro do kernel é θ menos μ0 ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos voltar para cá. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, vamos lá. Aí, agora vem a outra distribuição, que é a P de φ. Só que a P de φ é uma gama alfa 0, beta 0. Então, vamos colocar aqui uma a priori gama, né? A priori gama vai ter o que como constantes? Vai ser beta 0 elevado a alfa 0 sobre gama de alfa 0. É tudo constante, não me interessa. Então, vou pegar só o kernel. Φ elevado a alfa 0 menos 1 e ESP de menos φ vezes beta 0 de φ. Vamos diminuir um pouquinho para vocês olharem. Tudo bem aqui? O produto da minha normal pela minha gama. Isso tudo que resultou aqui, ó, é o kernel da normal gama, que foi o que a Aline falou. Não poderia ter colocado direto a normal gama? Poderia. Mas a normal gama é o produto dessas duas. Então, eu prefiro guardar como sendo o produto das duas. Tá? Mas tanto faz. Ok? Agora, vamos lá. Vamos juntar isso aqui. Tem coisa para juntar aqui. Então, isso daqui é proporcional à integral de 0 a mais infinito. Esse C0 aqui eu vou matar ele, tá? Então, vou fazer um tracinho aqui, porque ele é uma constante. E vai ficar φ elevado ao quê? Vamos juntar os φs. Tem φ elevado a meio e tem φ elevado a alfa 0 menos 1. Então, vai ficar φ elevado a alfa 0
mais meio menos 1. E depois tem um exponencial. O que tem no exponencial? Tem aqui um exponencial que tem φ vezes alguma coisa, e aqui tem um exponencial que tem φ vezes alguma coisa. Vamos juntar esses dois caras. Então, isso aqui vai ficar exponencial de menos φ, que multiplica beta zero, mais C0, θ menos μ0 ao quadrado sobre 2, fecha parênteses, de φ. Vamos ver se vocês concordam. Tá? Esse cara daqui, o beta zero, está aqui. E esse daqui, ó, eu peguei todo mundo e botei aqui. Ó. Só ficou o menos φ aqui fora. Tudo bem? Beleza. Tá. Então, agora vamos olhar. A gente chegou em alguma coisa aqui. Isso que está aqui é o kernel de alguma coisa? A variável é φ. É o kernel de alguma coisa? Gama. Uma gama. Né? Se isso aqui é o kernel de uma gama, então, lembra, tá, Vivian? Você precisa saber os parâmetros, senão você não consegue fazer a conta aqui. Por isso que é importante lembrar de como que pega eles. É uma gama que vai ter como parâmetros alfa zero mais meio. E o segundo parâmetro é toda essa galera aqui, ó. Toda essa galera aqui do lado de cá. Espera só um pouquinho. Vamos colocar aqui. Então, vai ser beta zero mais C0, θ menos μ0 ao quadrado sobre 2. Fechou aqui. Então, o que acontece? Vamos olhar de novo para essa expressão. Eu estou integrando de 0 a mais infinito o kernel de uma gama. Se eu estou integrando de 0 a mais infinito o kernel de uma gama, eu já sei quanto vai dar essa integral. Tem que dar 1 sobre as constantes que faltam para isso aqui ser uma gama. Quem são as constantes que faltam para isso aqui ser uma gama? É segundo parâmetro elevado ao primeiro sobre gama do primeiro. Então, como é que vai ficar a minha integral? Vai ficar gama do primeiro dividido por o segundo parâmetro elevado ao primeiro. Então, vamos colocar isso ali embaixo. Vou botar aqui assim. Vai ficar proporcional a o que tem em cima, né? O que vai ficar em cima? Gama de alfa zero mais meio. Só que gama de alfa zero mais meio não depende de θ. Gama de alfa zero mais meio não depende de θ. Então, isso para mim é uma constante, então é 1. Acabou, proporcional a 1. Agora, o denominador tem que dar o segundo parâmetro elevado ao primeiro, né? Então, vai ficar aqui, vamos colocar o segundo parâmetro, que é beta zero mais C0, θ menos μ0 ao quadrado sobre 2, elevado ao primeiro. Alfa zero mais meio. Ok? Tudo bem aqui? Tudo. Então, vamos agora olhar lá. Como é que é a cara do kernel que eu quero? É um negócio elevado a um exponencial negativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é meter um exponencial negativo nesse negócio. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse denominador aqui para cima. Certo? Então, isso aqui vai ficar proporcional a beta zero mais C0, θ menos μ0. Espera aí que esse zero ficou horrível. Ao quadrado sobre 2, elevado a menos alfa zero mais meio. Tudo bem? Eu só joguei para cima. Vamos olhar lá ainda o que mais que eu preciso. Eu preciso que o meu expoente
para eu enxergar, esteja dividido por 2, seja alguma coisa mais 1 sobre 2. Então, eu vou fazer isso lá no meu. E outra coisa, eu preciso que tenha 1 mais. 1 mais alguma coisa. O que eu tenho aqui? Beta 0 mais alguma coisa. Né? Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por beta 0. Então, vai ficar, né, como se eu colocasse o beta 0 em evidência e tirasse, né? Então, vai ficar 1 mais C0, θ menos μ0 ao quadrado, sobre 2, beta 0. Só de ter colocado o beta 0 em evidência. Expoente, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois caras aqui. Então, se eu juntar esses dois caras aqui, vai ficar 2α 0 mais 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 2α 0 mais 1 sobre 2. Todo mundo conseguiu enxergar aqui? Uhum. Percebam que só de olhar para cá, eu já identifiquei quem é o grau de liberdade. Olhem quem está lá. O grau de liberdade é alguma coisa mais 1 sobre 2. O que eu tenho aqui? Grau de liberdade mais 1 sobre 2. Então, o grau de liberdade é 2α 0. Já sei isso. Tá? Ele tem que aparecer aqui também. Tá? De alguma forma, ele vai ter que aparecer aqui. Porque olhem como é que é a expressão. Ó. Tem grau de liberdade aqui também. Então, tem que ter 2α ali. De algum jeito tem que ter. Então, vamos lá. Agora, eu vou mexer nessa parte aqui. Então, isso aqui é proporcional a 1 mais. Eu vou jogar esse C0 aqui para baixo, tá? Então, vai ficar... Não, vou deixar o C0 ali. Vou deixar como último passo isso. Θ menos μ0 ao quadrado sobre... Olha o que eu vou fazer ali. Eu quero que apareça aqui embaixo o grau de liberdade. O grau de liberdade é 2α 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2α 0 vezes o beta 0 que está ali sobre α 0. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu coloquei um α 0 em cima e um embaixo. Tá? Porque agora apareceu o grau de liberdade aqui embaixo. Estou ficando com essa cara aqui, ó. Grau de liberdade. Então, já está ele bonitinho aqui. Já tem o grau de liberdade bonitinho aqui. O que tem em cima? Θ menos locação ao quadrado. O que eu tenho aqui? Θ menos locação ao quadrado e tem um cara aqui me incomodando. Vou jogar esse cara para baixo. Tá? Então, agora é a última expressão. Faltou só o expoente aqui. Menos 2α 0 mais 1 sobre 2. Agora, vamos para a última expressão. Então, isso daqui é proporcional a 1 mais θ menos μ0 ao quadrado sobre 2α 0, beta 0, dividido por α 0, e agora eu desci o C0. O C0 estava em cima, botei aqui embaixo. Fecha aqui, menos 2α 0 mais 1 sobre 2. E vamos lembrar, eu não fiz nada que mudasse a variação do θ, então θ pertence aos reais. Pronto, vamos olhar o que a gente chegou aqui. Chegamos nessa expressão aqui. Quem é o grau de liberdade? Ele tem que aparecer aqui em cima e tem que aparecer aqui embaixo. Então, o grau de liberdade é 2α 0. Quem é o parâmetro de locação? O parâmetro de locação é o que está aqui, ó. θ menos locação ao quadrado. Então, quem é a locação? μ0. E quem é o parâmetro de escala? É o que sobrou aqui embaixo multiplicando. Certo? Então, daqui, a gente conclui, né, que θ tem distribuição T com 2α 0 graus de liberdade, parâmetro de centralidade μ0, né, de escala aqui no caso, e, não, desculpa, de locação, e de escala é
beta 0 sobre alfa 0 C0. É exatamente o que está lá no slide. Aqui. Ok? Ok. Todo mundo entendeu? Então, assim, por isso que esse slide aqui é muito importante, tá? Guardar essa expressão aqui, tá? Não precisa decorar, mas lembrar que em algum lugar tem o kernel da T. É uma conta muito comum essa que a gente faz, tá? E isso aqui vai servir para a gente fazer inferência para θ quando a gente não conhece a variância. Ok? Eu não sei se ficou claro para vocês, em alguma aula passada eu falei isso, mas percebam que as mesmas contas que eu fiz para a priori, vale para posteriori, tá? Então, assim, olhem esse slide que está aqui, ó. Ele é igual ao anterior, exceto que tudo que era Mi0, C0, alfa 0 e beta 0 virou Mi1, alfa 1, beta 1 e Mi1, alfa 1, beta 1 e C1. São os 4 valores, né? Eles foram atualizados, ok? Mas depois que você encontrou essa normal aqui e encontrou essa gama aqui, essa conta para chegar nessa posteriori de θ aqui, ó, é exatamente a conta que eu fiz no quadro, é exatamente, não muda nada. Só muda tudo que for 0, você coloca 1. Ok? Então, assim, a priori marginal de θ é essa T aqui. E a posteriori marginal de θ é essa daqui. Se alguém pedisse para você assim, faz uma margem de erro para mim para o θ, você vai usar essa distribuição aqui, ó, a marginal de θ. Vai pegar uma T, certo? Você não precisa saber o φ para poder fazer a inferência para o θ. Você vai pegar essa distribuição aqui, ela não depende de φ, tá? Então, o que acontece? É como se você tivesse assim, a gente não chegou nessa parte da matéria ainda, né? Mas é como se você chegasse numa T que vai estar centrada no Mi1, certo? E você pode calcular, por exemplo, qual é a margem de erro? Me dá um intervalo de confiança para θ. Aí você pega aqui, ó, tá bom, vou pegar aqui 2,5% da área, vou pegar aqui 2,5% da área, olha o quanto vale esse valor e quanto vale esse valor aqui. Então, esse valor aqui é como se fosse um A e esse valor é como se fosse um B. Então, o que significa isso? Significa que a probabilidade do θ pertencer ao intervalo AB, dado a minha amostra, é igual a 0,95. Então, quem é meu intervalo aqui de confiança bayesiano? É esse A e B aqui, ó, de A até B. E aí você encontrou o intervalo de confiança bayesiano olhando para essa, pegando os dois quantis da T de student. Ok? Isso já estaria pronto. Você não precisaria fazer a conta de novo. É só uma vez na vida que faz e já está pronto. Amanhã alguém te dá novos dados, você já sabe que sempre vai cair numa T com essa cara aqui. Tá? Por que as pessoas botam esse C0 e esse C1 aqui? É só para ficar sempre do mesmo jeito. Porque aí a priori vai ter um C0 e a posteriori vai ter um C1. Se você não colocar C0 a priori, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer um C1 aqui. Tá? Então, não fica uma coisa fácil de atualizar. Então, a gente já coloca um C0 antes, porque aí eu garanto que eu tenho uma expressão analítica para ele, para atualizar ele. Certo? Então, esse slide aqui é o que atualiza a inferência para os parâmetros de uma normal quando você tem média e variância desconhecidas. Tá? Aí você vai dizer, pô, eu achei isso aqui complexo. Achei isso complicado. Como que você faz isso na inferência clássica? Tá? Como que você faz isso na inferência clássica? Inferência clássica, tá? Você tem assim, x é uma normal, θ, sigma 2. Como é que você estima θ? O seu θ chapéu é o x bar. Como é que você estima o sigma 2? Você costuma usar o S2. Essa é a maneira de fazer estimativa pontual. Como é que você faz isso em inferência bayesiana? Quem é a estimativa da variância ou da precisão? Aqui é só inverter. Pode ser, por exemplo, a média dessa gama.
se fosse aqui a estimativa da precisão, seria alfa sobre beta. Ok? Se eu quisesse uma estimativa para esse θ aqui, pode ser essa média posterior aqui, ó, μ1. Ou seja, quem é o μ1? É exatamente aquela média ponderada, tá? É a média da minha priori com a dos dados, é a minha estimativa do θ. Essa seria a comparação da estimação pontual. Aí, como é que você vai fazer margem de erro frequentista? A margem de erro frequentista é feita de forma independente, tá? Você vai fazer o seguinte, quando você quiser fazer a margem de erro para o θ chapéu, você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim, você vai fazer θ chapéu mais ou menos 1,96, né, vezes a sua estimativa de sigma, que eu vou botar aqui um chapéuzinho, né, sigma sobre raiz de n. Você vai fazer isso daqui, certo? Mas perceba o seguinte, para encontrar a margem de erro do θ chapéu, você é obrigado a fingir que conhece o sigma. Certo? Essa margem de erro aqui, ó, ela não está levando em conta que esse sigma aqui é desconhecido. Aí você vai dizer, não, professor, não é verdade, a gente bota t aqui. Tá bom. Aí você bota t. Ok, ela amplia um pouquinho. Tá. Aí você vai fazer, isso ajuda, isso é verdade, isso ajuda. E aí você consegue encontrar dois valores do θ, que é o limite inferior e o limite superior. Aí alguém fala assim, tá bom, e como é que eu faço o intervalo de confiança para o sigma 2? Aí você vai fazer a mesma coisa, só que usando os quantis de uma gama, ou da Q quadrado. Não sei se vocês lembram disso, mas você conseguia encontrar um intervalo para variância usando quantis lá da Q quadrado. Lembram disso? Vocês viram isso em inferência em algum momento. Mas, de novo, essas expressões aqui, elas não levam em consideração o erro que você tem, tá, de estar estimando a média. Tá? Você tem que fazer um procedimento meio que misturado. Você primeiro estima o θ e usa ele para estimar as coisas para o sigma, e a mesma coisa, você estima o sigma e usa as coisas para estimar o θ. Ok? É assim que é feito na inferência clássica. Tá? Na inferência bayesiana, a gente simplesmente olha aqui, ó, intervalo de confiança para o θ. Pega os quantis dessa t aqui. Intervalo de confiança para esse φ. É só pegar quantis dessa distribuição aqui. Certo? E, lembrando, aqui você vai ter aquela interpretação de probabilidade. Né? Aqui você tem a interpretação frequentista. Né? Então, o intervalo que você obtém aqui é um intervalo que, se você estivesse fazendo essa metodologia muitas vezes, você sabe que 90 e tantos % das vezes você conteria o valor do parâmetro. É essa interpretação que você tem que dar. Quando você tem a interpretação subjetiva, você consegue colocar aqui a probabilidade do parâmetro que está nesse intervalo é tanto, é 0,95. Tá? Essa seria a diferença da inferência clássica e da inferência bayesiana quando você tem média e variância desconhecida. Tá? Ok? Todo mundo entendeu? Estão calados hoje, gente. Tá. Ah, ok. Problema com a Pareto. Não, a Pareto também, nem eu lembro também. Tem que sempre consultar. Tá? Mas, de novo, se eu colocar uma Pareto na prova, eu vou colocar os parâmetros e as constantes, tudo dela lá. Tá? Isso ok? aí, tudo que a gente achou, Gustavo. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Esse é a preditiva do θ, né? Eu posso dizer que a preditiva do θ fica Não. T. Não pode. Não pode. Preditiva é para X. Certo? Você encontrou a posterior... Desculpa. Você encontrou a priori marginal. Tá? Vamos aqui para o quadro. Aqui, ó. A gente começou... Vamos voltar aqui. Começamos aqui, ó. Essa normal gama aqui, ó, é a priori conjunta.
Essa gama aqui, ó, é a priori marginal de φ. Essa gama é a priori marginal de φ. Essa normal gama é a priori conjunta de θ e φ. E essa daqui, ó, é uma priori condicional. Não foi dado aqui a priori marginal de θ. Quem é a distribuição de θ? É ela que é a T. Certo? Só que o que acontece? Pegar a T e multiplicar pela gama não dá a normal gama. Tá? O produto dessas duas aqui não dá a normal gama. E isso tem a ver com probabilidade, né? Só para a gente lembrar, a conjunta sempre pode ser fatorada. Vamos botar aqui, só um parênteses aqui. Se x e y são independentes, então a P de x, y é igual a P de x, P de y. Mas se x e y não são independentes, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que isso aqui não é verdade. Ok? Então, assim, saber as marginais não me dá, elas não me fornecem a conjunta. Saber que naquele nosso exemplo ali, saber que θ é uma T e que o φ é uma gama, não vai me dar a normal gama. Vai me dar outra distribuição. Quando você tem dependência, você é obrigado a fazer coisas desse tipo aqui, né? Vamos botar uma seta para baixo aqui. Ó. Você tem que fazer assim, ó. P de x e y é igual a P de x dado y vezes P de y, ou, né? Vamos botar aqui, ou... Desculpa. Isso, exatamente. Ou P de y dado x vezes P de x. É o único caminho que tem. Então, aquela priori ali, por que foi construída daquele jeito? Porque é um jeito em que você cria ela com dependência, tem uma dependência entre o θ e o φ, e tem conjugação. A grande vantagem da conjugação é que você não precisa ficar fazendo conta. A posteriori sempre vai ser uma expressão fechadinha e bonitinha. Você não vai nunca mais ter que integrar de novo aquele negócio. Tá? Mas, como eu disse para vocês em algum momento, em alguma aula anterior, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a usar a normal gama na inferência bayesiana. Você pode muito bem dizer assim, ó, x dado θ e φ. Aliás, nem φ. Ah, não gosto do φ. Eu gosto de sigma 2. Tá bom. Então, você bota aqui, ó, normal, θ e sigma 2. Esse é seu modelo. Vou colocar a priori. Aí você vai e bota assim, ó. Não, para mim, θ é uma normal μ0 tal 2, 0. Vou ter uma priori qualquer aqui para o θ. E vou colocar uma priori para o sigma 2 também. Vou botar uma priori gama com alfa 0 e beta 0. Essas priores que eu coloquei aqui, ó, elas não têm relação uma com a outra, elas são priores independentes. Nada foi dito aqui que elas têm alguma distribuição conjunta. Então, se alguém me perguntasse qual é a distribuição conjunta de θ e sigma 2, é o produto dessas duas densidades aqui, ó, que não é uma normal gama, é o produto de duas coisas lá. Estou nem aí para elas. Qual é o grande problema de fazer isso aqui? A posteriori não vai dar uma normal e uma gama. A posteriori vai dar um troço que não tem expressão analítica. Certo? Você vai chegar num kernel que não tem expressão analítica. Não é tão conhecido. Oi? Que não é uma conhecida. Vai dar um kernel conhecido com nós, não é isso? Isso. Vai dar um kernel que também não é o fim do mundo. Porque hoje em dia, no computador, se você tem um kernel qualquer, você usa aquele integrate do R, e ele dá para você o valor da integral, e você substitui o valor da integral lá, você vai saber a constante. Tudo bem, vai ser um número feio, né? Pode ser que você faça a conta no R e dá lá 0,00122519. Não interessa, é a constante que você fez, tá? Então, assim, você pode fazer inferência desse jeito aqui, não tem nenhum problema. O grande problema é a posteriori não vai cair numa distribuição de famílias conhecidas que você aprendeu na graduação.
vai cair uma densidade feia, esquisita, que não tem, às vezes não tem nem expressão para ela analítica, só dá para fazer usando o cálculo numérico. Tá? Por isso que a inferência bayesiana ficou parada há muitos anos, porque as pessoas colocavam as priores que elas queriam, e o que acontecia? A posteriori não caía em nada conhecido. Então, o cara era refém de cálculo numérico, refém de aproximações analíticas, até que surgiu o MCMC. O MCMC foi a forma, um algoritmo, que consegue te dar a distribuição a posteriori aqui praticamente em qualquer caso. Então, você bota a priori que você quiser, não tem problema nenhum, e ele vai te dar a posteriori usando um método de Monte Carlo, baseado na disciplina que vocês fizeram semestre passado de Computacional 2. É um método de simulação. E isso aí que revolucionou a inferência bayesiana. E aí o pessoal que passou anos estudando conjugação, não sei o quê, hoje em dia a conjugação é usada em modelos mais simples. Regressão, uma regressão linear, né? Você pode usar conjugação, tá? Em muitos casos você não tem conjugação. Queria te perguntar só mais uma coisa. Aquela história de achar as priores conjugadas, né? Que a gente começa abrindo, enfim. A maioria dos casos caiu na beta e na gama, né? Tirando o caso da normal ali. Aí, só queria ver se você tem essa resposta, assim, de imediato. Que a binomial negativa vai ser uma beta, a priori conjugada vai dar beta, se você sabe informar. Tá, não estou lembrando de cabeça, mas tem grande chance que sim. A Weibull é a gama, no caso da Weibull, porque a gente não fez esses casos dado uma amostra que tem uma distribuição binomial negativa, achar lá a priori conjugada. Aí eu fiz, deu beta. Deu direitinho beta e depois a posteriori beta. E no caso da Weibull foi gama e deu gama. É isso mesmo, tá? E lembra assim, né? Distribuições que você conheça, que variam no intervalo 0,1. Quais são? Fiz uma lista, né? Mas, enfim, é a beta, né? É isso? Isso. E que mais? A geométrica? Não. A geométrica também vai cair na beta, não, né? Tudo bem. Eu fiz outra pergunta. Entendi essa pergunta, então. Perguntei quais distribuições de probabilidade que você conhece que servem para variáveis que estão no intervalo 0,1. Pode ser a Weibull, de repente? Pode ser... Não, a Weibull é para variáveis de 0 a... né? Isso, a Camila colocou a uniforme 0,1, tá? Então, a uniforme 0,1 é uma beta também, né? Então, na prática, as que vocês aprendem até esse momento no curso são a uniforme 0,1 e as betas em geral, as outras betas, tá? Então, assim, é muito difícil você encontrar uma priori conjugada para um parâmetro que varia entre 0 e 1 que não seja beta. Entendeu? Porque você não conhece outra. Tá? A mesma coisa, distribuições que variam de 0 a mais infinito. Quais que você aprendeu na graduação? Você aprendeu aqui quadrado. É caso particular da gama. Você aprendeu exponencial. É caso particular da gama. Você aprendeu a Weibull, ou Weibull, não sei como é que vocês falam. Tem casos dela que bate com gama, né? Que bate com exponencial. Tá? Pode ser que tenha uma diferenciação, mas com certeza a gama é das principais. Tá? Outra que tem também é a gama inversa. A gama inversa é outra que tem quando você tem um modelo que a sua variável de interesse está no denominador. Foi quando eu comecei a aula de hoje eu falei. Tá? Mas é basicamente isso. E se a sua distribuição estiver na reta toda, qual é a distribuição que você aprendeu na graduação para variáveis nos reais? Normal. A normal. E a T. Basicamente foi normal e T. Eu não sei se você aprendeu alguma outra além dessas. Então, assim, são poucas candidatas. Mas assim, sério, quando que você vê a de Laplace, assim, nas outras disciplinas? Com sílaba. É a coxinha, particular, é a coxinha. Mas, assim, nas outras disciplinas, quando é que você vê essas distribuições, assim? É mais raro. Uma vez traumatizada. Você tem razão, professor. Sim.
Mais dúvidas? Alguém falou alguma coisa? Uma voz... Não? Não. Vamos encerrar por aqui, então? Não, estou brincando, tá? A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para desistir desse tempo de aula, pô. A gente tem ainda meia hora. Tá? Você precisa da matéria nova, né? Então, eu posso dar a matéria nova, eu posso tirar dúvidas. Você Tá? tinha falado que tinha outros exercícios, não tinha? Eu ia fazer exercícios? Pois é, eu não consegui, tá? Deixa eu ver se eu tenho... deixa eu ver se eu tenho alguma conta aqui. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo de uma a priori desse tipo, que vocês poderiam tentar fazer. E a gente pode começar aqui, se não der tempo. Deixa eu colocar no quadro aqui. Seria um que eu colocaria, né? Um exemplo que leva mais de meia hora? Não é estudo, não. Tá? Hum. Mas é bom, é assim, algo que vocês deveriam saber também, porque envolve esse exemplo de uma a priori que tem duas dimensões, vamos dizer assim, tá? Você coloca alguma coisa do tipo assim, ó, θ dado, deixa eu ver aqui, θ dado π, peraí, só um pouquinho, deixa eu só relembrar se era isso aqui mesmo, isso daqui é uma Bernoulli π. E π é uma beta AB. Tá? Você poderia ter aqui, imaginem um modelo qualquer. Tá? X dado θ é o seu modelo. Ok? X dado θ. E esse θ é um parâmetro de interesse. E aí você tem que esse θ, que é de interesse, você sabe que ele só pode assumir dois valores. Quais são os dois valores que esse θ pode assumir, pelo que está aqui? 0, 1. Como é que eu sei que é 0 ou 1? Porque θ dado π é uma Bernoulli π. Certo? Então, θ só tem dois valores possíveis, ou é 0 ou é 1. Só que é uma Bernoulli π, e esse π aqui, eu também não sei o valor dele, eu não consigo colocar um hiperparâmetro aqui. Lembrando que hiperparâmetros são parâmetros da a priori. Tá? Eu coloco uma distribuição beta para esse π aqui. Tá? Aí você vai dizer para mim, caraca, isso aqui não tem lógica, por que alguém faria isso dessa forma? Prometo que eu dou a intuição disso, como é que você vai usar isso no mundo quando você for um Bayesiano formado, tá? Se você virar um Bayesiano formado, enfim, quiser usar a inferência Bayesiana, tá? Então, aqui, você tem isso aqui. E eu pergunto para você o seguinte, qual é a distribuição a priori marginal de θ? Estão entendendo aqui? Qual é a priori marginal de θ? É mais ou menos semelhante a esse da normal gama, tá? Mais fácil, tá? Mas é esse aqui. Então, existe um modelo que depende de θ. Eu não coloquei aqui, mas é como se o problema dissesse para você assim, ó. Em algum lugar lá tem um x dado θ igual a alguma coisa. Tá? E esse θ, que é do teu interesse, só assume dois valores possíveis. Ou ele é 0 ou ele é 1. E aí você sabe que tem uma probabilidade de ser 0 e uma probabilidade de ser 1. Só que você também não sabe essas probabilidades nem a priori. E você não quer colocar meio. Você coloca uma beta. Uma beta com dois parâmetros aqui, A e B. Esse aqui você conhece. A e B você coloca. Mas você não sabe esse π. Ele é uma variável aleatória para você. É desconhecido. A pergunta é, quem é a priori marginal de θ? Todo mundo entendeu o problema? Que é muito parecido com o anterior, só que no anterior era θ e φ,
e aqui era φ, e eu pedi a distribuição de θ e caía numa t. A pergunta é, qual será a distribuição que vai cair do θ aqui? Tá? Eu Posso quero fazer que só você... com proporcional, né? Oi? Posso fazer só com proporcional, né? Para esse Esse caso? é um caso que eu não recomendaria você fazer com proporcional. Por quê? Fazer a igualdade. Porque você quer encontrar exatamente a marginal completa. É isso? Não é por isso. Alguém sabe me dizer aqui por que... Foi algo que eu falei hoje na aula. Teve um caso que eu falei hoje na aula que eu disse assim, é o único caso em que não vale a pena usar o proporcional, que você vai se complicar, que eu acho que é melhor você calcular, que era discreto. Tá? Perceba que essa distribuição do θ aqui, ó, ele vai assumir quantos valores possíveis esse θ aqui? 0, 0 ou 1. Então, ele vai ser 0 com uma probabilidade e 1 com uma probabilidade. Qual vai ser a distribuição desse θ aqui, então? Não digo os parâmetros, só a família. Bernoulli, né? Bernoulli. Ele tem que ser uma Bernoulli. Eu já sei isso só de olhar para cá. Porque, a priori, eu já tinha construído esse θ de um jeito que ele era uma Bernoulli, tá? E assumia dois valores, ou ele era 0 ou ele era 1. Então, a marginal dele também vai variar, vai assumir dois valores, 0 ou 1. Eu só não sei as probabilidades. Quando eu encontrar essa marginal aqui, ó, tá? Isso tem uma expressão em inferência bayesiana. É como se fosse assim, ó, eu vou integrar esse π fora. Como se eu estivesse cortando ele fora. Tá? Se eu sei π, é uma Bernoulli π. E se eu não sei π, qual é a distribuição de θ? Eu tenho que integrar o π fora. Tá? O que significa isso? Quando você integra alguma coisa, ela sempre some. Né? Se você fizer uma integral dx, nenhum x vai sobreviver a essa integral. Ele não vai sair dali de dentro. Só sai constante lá de dentro. Se você fizer uma integral de θ, nenhum θ sai lá de dentro. Então, eu tenho que fazer uma integral de π, porque aí o π morre, o π vai desaparecer. É integrar fora, como se estivesse cortando fora. Entenderam a analogia aqui do linguajar? A gente usa muito isso, tá? Vamos lá, como que eu faço para encontrar a marginal de θ? Alguém me diz aí como é que faria. Se aparecesse isso aqui na prova, essa questão poderia ter caído. Não vai mais cair porque eu estou botando agora, tá? Mas vamos lá. Qual é a distribuição? Não, a probabilidade de θ. Tá. Zero. Produto de P de θ dado π vezes P de π. Tá, vamos lá. Existe a P de θ, tá? Existe a P de θ. Eu não vou usar aqui, eu não vou colocar o proporcional, mas eu consigo escrever a P de θ igual ao quê? Ela é uma distribuição marginal. Isso, antes desse passo. Tá certo, Roberto. Mas antes desse passo, sempre que eu quero uma marginal, eu tenho que pegar a conjunta e me livrar da componente que eu não quero. Então, eu tenho que pegar a conjunta de θ e π e me livrar do π. O π é discreto ou contínuo? Contínuo. É contínuo. O π é contínuo. O θ é discreto. Tá? Como o π é contínuo, como é que eu me livro dele aqui? Eu tenho que integrá-lo. Quais os valores possíveis do π? Ele tem distribuição beta. Então, essa integral vai de 0 a 1. Ok? Agora vai vir o que a Roberta estava falando. A Roberta estava dizendo o seguinte, para integrar de 0 a 1, P de θ dado π vezes P de π de π. Ok? Sim. Então, vamos lá. Quem é P de θ dado π? Θ dado π é uma Bernoulli π. Como é que é a função de probabilidade de uma Bernoulli π? Como é que fica? Ficar π elevado a θ e 1 menos π elevado a 1 menos θ. Isso.
É meio esquisito, né? Porque as letras mudam aqui, mas é exatamente isso aqui. O θ é como se fosse meu x, né? Então, fica isso daqui, ó. Essa é a Bernoulli. Vezes uma beta. Era uma beta que eu botei AB. Uma beta AB vai ser gama de A mais B, gama de A, gama de B. É isso aqui que eu falei que não vale a pena jogar fora, porque você vai precisar dele logo em seguida. Tá? Vezes, agora o kernel. Né? O kernel vai ser π elevado a menos 1 e 1 menos π elevado a b menos 1, e isso tudo dπ. Só de olhar para cá assim, ó, já dá para ter uma noção do que vai acontecer. Essa constante vai sair da integral, eu vou juntar esses π's aqui, e vai cair o kernel de qual distribuição? A beta de novo. Qual? Beta. Beta. Vai cair. Isso, beta, né? Tá. Vai cair no kernel. Parâmetro A mais θ. O meu microfone está muito baixo, eu falo sozinha. Tudo bem. Às vezes, não, agora eu estou ouvindo normal, mas de vez em quando eu não escuto. Eu tenho que grudar a boca aqui quase no computador, mas enfim. Vai ficar π, vai dar mais θ menos 1, então vai ser o parâmetro A mais θ. Isso. Eu vou botar aqui devagarinho, tá? Mas vai ficar A mais θ menos 1. E o segundo parâmetro vai ser 1 menos π elevado a 1 menos θ mais b menos 1 dπ. Ok? Juntei os dois aqui. Vamos olhar que kernel é esse. Isso daqui é o kernel de uma beta com parâmetros A mais θ. Por favor, tá? Cuidado com esse menos 1. É muito comum as pessoas esquecerem, tá? O parâmetro, né? Tem que lembrar aqui que se você não tiver colocado o menos 1 aqui, né, tem que somar 1. Aqui já está o menos 1, né? Então é só o A mais θ. E o segundo parâmetro é o 1 menos θ mais π. Então eu já sei quanto é que dá essa integral. Tem que dar 1 sobre as constantes dessa beta aqui. Então vamos lá. Isso aqui então vai ficar gama de A mais B sobre gama de A, gama de B, vezes, agora vamos para as constantes. Em cima vai ficar os gamas individuais, então vai ser gama de A mais θ, gama de 1 menos θ mais B, e embaixo o gama da soma. Quanto é que é a soma desses dois aqui? A mais θ, B mais 1 menos θ mais B, vai dar exatamente isso. A mais B mais 1. Ok? Agora uma pergunta. Eu já não tenho mais integral para fazer. Vamos só relembrar. Quais eram os valores possíveis mesmo do θ? 0. 0 ou 1. Então, basta eu calcular um deles que o outro vai vir por diferença, certo? Uhum. Então, vamos botar o primeiro aqui. Quem é? Isso tudo é a P de θ, tá? Então, vamos botar aqui. Quem é o P de 0? Ou seja, probabilidade de θ igual a 0. Quem é esse cara? Então, vai ficar aqui, ó. Gama de... Notem aqui que eu já posso dar uma simplificada aqui, né? Gama de A mais B em cima e gama de A mais B mais 1 embaixo, tá? Vai ficar A mais B embaixo. Todo mundo concorda? Gama de A mais B é A mais B menos 1 fatorial. E esse aqui é A mais B fatorial. Dividindo esse daqui por esse aqui, vai ficar 1 sobre A mais B. Tudo bem? Então, já apareceu aqui 1 sobre A mais B, só desses dois carinhas aqui. Ó. Desse e desse aqui. Agora, vamos olhar os outros, né? Em cima, ainda tem gama de A mais θ. Só que o θ eu estou fazendo valer 0. Então, em cima vai ficar gama
de A. O segundo, 1 menos 0 mais B. Vai ficar B mais 1. Então, o segundo vai ser B mais 1. Dividido pelos que já estavam ali. Gama de A, gama de B. Ok? O que vai acontecer aqui? Corta. Corta. Esse daqui com esse aqui vai ficar, vou botar em vermelho aqui, vai ficar B. Então, vai dar exatamente B sobre A mais B. Certo? Então, quanto que vai valer o P de 1? A sobre A mais B. Né? Tem que ser 1 menos B sobre A mais B, que vai dar A sobre A mais B. Ou seja, eu descobri que meu θ assume dois valores possíveis, 0 e 1. E o 1 tem essa probabilidade aqui. Então, qual é a minha conclusão final? θ é uma Bernoulli A sobre A mais B. Qual é a aplicação prática disso? Tá? Na hora em que você escolheu essa priori aqui, eu vou perguntar para vocês pensariam nessa priori aqui, ó, desse jeito aqui? Você colocar uma priori para o θ está entre 0 e 1. Aí você pensa assim, tá bom, então o θ está entre 0 e 1, ele tem uma probabilidade de ser 1. Mas eu não sei essa probabilidade, então eu vou colocar uma Bernoulli com probabilidade desconhecida. Como eu não conheço essa probabilidade, eu vou colocar uma priori beta para essa probabilidade. Você botou uma priori em cima de um parâmetro da priori. Tá? O que esse problema está dizendo para a gente? Que fazer essa conta que você fez aqui, colocar essas duas expressões aqui, ó, bastava você ter botado de cara uma priori. Se você não tem interesse nesse π aqui, ó, tá? Você não tem interesse nele, nota aqui, ó, ele não está aparecendo na sua verossimilhança. Sua verossimilhança só tem θ. Π não te interessa. Se você não está interessado nele, ao invés de você colocar essas duas expressões de priori aqui, você poderia ter colocado direto uma priori por θ Bernoulli com parâmetro A sobre A mais B. Daria no mesmo, você vai fazer a mesma inferência. Tá? Todo mundo entendeu isso que eu falei? Porque a gente acabou de descobrir que essa construção aqui gera um θ Bernoulli. É uma coincidência o nosso... Não é coincidência, é intuitivo. É intuitivo. Pensa assim, quem é a média dessa beta? Calma, você não me deixa terminar, calma. Respira. É uma coincidência o parâmetro da Bernoulli ser a esperança da beta? Sim, pois é. Não é uma coincidência. Tá? Isso é o que se esperava. Você não tinha nenhuma noção sobre esse π. E você colocou uma priori para ele, uma beta AB. Na prática, é como se você estivesse ponderando esse θ aqui por vários valores possíveis de π, certo? E aí ele está pegando a média dessa sua beta como sendo o valor que você poderia ter colocado de cara aqui. Tá? Isso acontece muito. Olha só uma outra coisa aqui, ó, no próprio slide. Ó. Olha aqui, por exemplo. Olha esse θ aqui. Está vendo esse θ aqui? Ele tinha média μ0. A sua priori dizia que o θ tinha média μ0. Certo? Olha o que acontece quando você chega na marginal de θ. É uma t. Mas uma t centrada onde? No μ0. Ela manteve a média. Certo? Continua centrada no mesmo lugar. Isso é uma coisa intuitiva. E isso vai acontecer muitas vezes. Okay? Só que aqui aqui mudou de normal para t. Nesse exemplo que eu acabei de fazer, ela não mudou. Ela era Bernoulli e continuou Bernoulli. Só mudou os parâmetros. Ok? Ok, obrigada. Tá. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu só queria falar para vocês como que funciona no mundo isso. Como é que você usaria essas prioris todas? E por que alguém constrói priori hierárquica? Tá? Que é um tópico mais avançado. Alguém quer perguntar alguma coisa?
O que eu vou falar agora é mais curiosidade, tá? Quantas Oi, questões vai ter o teste? Você sabe? como é que é? Quantas questões vai ter o teste? Olha, eu não costumo colocar, como eu vou fazer uma coisa mais discursiva, tá? Entre 4 e 6. Não tem como ser, acho que menos de 4 e não tem como ser mais de 6, tá? Mas não sei, eu não fiz ainda. Tem que Ok. fazer, aliás, né? Hoje é quarta-feira, tem que fazer esse negócio. É depois de amanhã, você tá lembrando, né? Eu tô ligado. Nunca aconteceu nesses 11 anos de eu esquecer de fazer uma prova, então acho que não vai dar problema nessa sexta. Se você quiser dar 10 para todo mundo, assim, super de acordo. A gente pode fazer uma mesa redonda. Eu sou a favor da mesa redonda. Uma mesa redonda pra gente... Eu faço questões orais, é isso? É, a gente vai conversando e chega num consenso de nota. Às vezes é Para pior. não dar 10 para todo mundo e ficar feio, sabe? Pessoal, deixa eu só falar uma última coisa, então. Lembrando que vocês podem me escrever, tá? A Roberta depois me manda a mensagem daquela dúvida que ela tem lá. Só um comentário, assim, que é muito comum você usar a priori desse tipo quando você tem um problema que envolve muitas etapas, tá? Por exemplo, assim, imagina que você quer saber quantas pessoas entram no trem na estação, no metrô, na estação da Carioca, tá? Imagina isso. Eu quero saber quantas pessoas entram no trem na estação da Carioca. É muito difícil, porque envolve muita coisa, tá? É muito difícil alguém chegar para você e falar assim, ó, a distribuição X aqui, ó, é o número de pessoas que entram no trem inteiro, no metrô, na Carioca. Só isso, tá? Num dia. Vamos botar aqui, ó, num dia de semana. Pronto. Que distribuição é essa? Ou até melhor, não num dia. Vamos colocar no mês inteiro. Num mês. Tá? Como que eu vou especificar um troço desse? Como que eu vou ter uma noção disso? O que as pessoas costumam fazer? Elas criam distribuições hierárquicas. Tá? Então, por exemplo, para eu saber quantas pessoas entraram no metrô, eu tenho que saber quantas pessoas estavam na estação. Então, você pode colocar do tipo assim, ó, X dado Y é uma poisson. É uma poisson com algum parâmetro que depende de Y vezes alguma outra, um K1 aqui. Aliás, eu vou colocar um θ1. θ1. O que é esse Y ali? Está associado ao número de pessoas que estavam na plataforma. Porque nem todo mundo que está na plataforma vai entrar na estação. Deixa eu botar ele minúsculo aqui. Y, vamos botar ele minúsculo aqui. Certo? Aí eu chego e falo assim... A plataforma não vai entrar na estação. Não, porque assim, se você chegar lá na Carioca e pensar assim, quantas pessoas vão entrar no metrô agora, né? Eu preciso saber quantas pessoas estavam na estação, na plataforma, né? Mas nem todo mundo que está na plataforma vai entrar naquele vagão. Tem pessoa que vai entrar, certo? Tá. Uhum. Okay? Aí eu posso pensar assim, tá bom, e as pessoas que entram, qual é a distribuição do número de pessoas que chegam numa plataforma? Tá? Vamos imaginar que essa distribuição aqui depende da hora do dia. Então, eu vou chamar aqui de Z a hora do dia. E aí, isso aqui é uma outra Poisson, que tem um Z e tem um θ2. Tá? E aí, depois eu penso, mas as pessoas que vão entrar, eu coloquei a hora do dia, né? Essa hora do dia também vai depender do dia da semana. Então, ao invés de fazer assim, eu atualizo isso aqui, coloco Z e coloco outra letra, W. Vou colocar uma outra letra aqui, W. E vou colocar aqui alguma outra função aqui. Deixa eu botar, peraí. Vou botar aqui assim. Z e W ou era para ser só Z, era só W no lugar de Z? Não, são as duas. Ah. Imagina agora que esse número de pessoas que entram na estação depende do dia da semana e da hora do dia. Tá?
e eu crio uma função aqui. Coloco uma função, por exemplo, logaritmo da hora do dia mais, sei lá, eu crio uma expressão que depende de Z e W e coloco outro parâmetro aqui. Tá? E aí depois eu vou e digo assim, tá bom, mas o número de pessoas que entram num dia tem alguma distribuição. Então eu posso colocar esse Z aqui, esse meu Z aqui, eu coloco uma distribuição para ele, tá? Que vai depender do dia da semana, e coloco também o W, que é a hora, coloco uma distribuição para ele. Quando eu faço isso aqui, eu meio que decompus o meu problema de saber quantas pessoas entram no metrô, colocando variáveis auxiliares aqui. Do tipo assim, se eu soubesse quantas pessoas tem na plataforma, isso me ajudaria. Para eu saber quantas pessoas tem na plataforma, eu teria que saber o dia da semana, teria que saber a hora do dia. E para eu saber também qual é a hora do dia que eu estou falando, por exemplo, qual é a chance de ser uma segunda-feira? Quantas segundas-feiras tem no mês? Quantas terças-feiras tem no mês? Se for fim de semana, domingo, né? Eu tenho menos domingos, eu tenho menos fins de semana do que dia de semana. Então, afeta o fato do dia que eu estou trabalhando, né? Então, quando eu construo dessa forma aqui... Oi, diga. Perdão, é só uma dúvida rápida, mas quão parcimonioso você está ficando quando você faz isso? Você está complicado. Não, então, o que acontece? Todo modelo é uma simplificação da realidade, tá? Então, assim, eu só garanto para você que tentar especificar a distribuição de X direto, você não consegue, tá? Agora, se eu especificar desse jeito aqui, ó, é algo que eu consigo com especialistas ir criando essas distribuições de forma hierárquica, certo? Do tipo assim, se eu sei que é uma segunda-feira, 14h, eu consigo ter uma noção de quantas pessoas estão na plataforma. Se eu não sei o dia da semana e nem o horário do dia, tenta chutar quantas pessoas estão agora na Carioca. Me fala, quantas pessoas estão na Carioca agora? Você não vai saber, certo? Mas se você me der outras variáveis, pode ser que eu consiga. Qual é a vantagem de modelar dessa forma aqui? Quando você modela dessa forma, no final dessa conta, esse bando de conta aqui, se eu pedisse para você encontre a distribuição de X, você tem como fazer. Como que você faz? Você vai fazer isso daqui, você vai pegar a conjunta de tudo que é desconhecido nesse problema. Então, vai entrar aqui o X, o Y, o Z, o W. E se você for bayesiano, vai entrar o θ1, o θ2, vai entrar os parâmetros, e você vai fazer uma integral aqui, no final, integrando em relação a θ1, θ2, em relação a W, em relação a Z, em relação a Y. Quando você fizer essa conta toda aqui, você vai chegar numa expressão. Essa expressão que você chegou é uma densidade. E aí ou uma distribuição de uma função de probabilidade se for discreta. Mas o que importa é que você vai chegar em alguma coisa. E essa coisa que você chegou, você não tirou da cabeça. Ela veio dessa construção, ela é consequência dessa construção aqui. Então, é muito comum você especificar a priori de forma hierárquica, que é como se você dividisse o seu pensamento. Eu não consigo colocar uma a priori para θ, mas se eu pensar no θ dado θ2, eu consigo. Se eu pensar no θ2 dado θ3, eu consigo. E você vai criando, dividindo o seu problema em vários pequenos pedaços, e no final você consegue fazer a inferência. A única diferença da inferência clássica para a bayesiana aqui é que na inferência clássica eles vão ficar estimando esses tetas aqui e colocando um chapéu neles. A gente não vai botar chapéu em ninguém. A gente vai calcular aqui, levando em conta a distribuição de cada um deles. É uma média ponderada. E na inferência clássica não é média ponderada. Na inferência clássica você mete um chapéu aqui. Pega o valor mais provável, por exemplo. E na inferência bayesiana a gente não pega o mais provável. A gente pega uma média ponderada de todos os tetas possíveis. Tá? Então, isso é só para justificar por que tem priori e hierárquico. Tá? Tá Problemas... Oi, desculpa. Desculpa, estava ligada à tua. Não, eu só falei que a gente usa priores hierárquicas distribuições hierárquicas, porque é mais fácil modelar fenômenos complexos em etapas.
e não de uma vez só. Tá? Só isso.